Discurso direto na Eclésia. Pontos de vista sobre assuntos que preocupam a sociedade no momento. Discurso direto na Eclésia. Ora viva, estimado ouvinte da emissora católica de Angola, as nossas melhores saudações, o discurso direto nesta quarta-feira. Hoje é com Isaías Henriques Angola Sambacuva, cidadão angolano que nasceu na província do Bié a 8 de julho de 1946. É um cientista social, teólogo militar, diplomata e também político angolano. Foi presidente da UNITA, o maior partido na oposição, entre 2003 e 2019. Dr. Sambacuva, seja bem-vindo. Muito obrigado. Alguma imprecisão nesta biografia? Absolutamente. Eu gostaria de dizer que eu sou teólogo. Pois. E esta referência já vem há algum tempo e já tentei corrigi-la de várias formas. E foi propositado colocar aqui. Teólogo foi meu pai. O meu pai foi pastor evangélico, andou de facto num seminário Emanuel, que era de teologia. Não sei, talvez pela semelhança dos nomes, eu sou Isaías Henrique Angola Sambacuva e o meu pai era Henrique Angola Sambacuva. Então daí, se calhar, vem esta confusão. Muito bem, muito bem. Aqui então está a reposta da legalidade. Portanto, o doutor andou um pouco fora dos holofotes e reaparece com a recente conferência de imprensa da apresentação de alguns esclarecimentos, portanto, à volta da Fundação Jonas Savimbi. Onde é que andou? Muito bem. Primeiro, antes de responder a essa questão, eu gostaria que me tratasse por Isaías Sambacuva. Ou pelo Sambacuva. Muito bem. Isso de doutores e tal, a gente aqui em Angola utiliza mal os títulos académicos. Correto, corretíssimo, por favor. Mas eu estive em Angola. É verdade que houve também algum espaço de tempo que eu visitei a Europa. Em 2019, quando deixei as funções de presidente da UNITA, permaneci em Angola, saí por um mês apenas para a África do Sul, voltei à África do Sul em 2022 por 4 meses para acompanhar a minha mulher que estava doente, estava em tratamento. Vim para Angola, fiquei 3 meses depois. Voei para a Europa, para a Inglaterra, ver os meus filhos, é ali onde eles vivem. Gostariam de estar em Angola, mas quando chegam a Angola não encontram emprego porque são samacuvas. E então de tempos em tempos vou à Inglaterra visitar os meus filhos. Mas voltei a Angola, permaneci aqui. Em resumo, para não levar muito tempo. Nesses anos todos, eu estive a fazer os meus cálculos, já que muita gente pensa que eu estou na Europa, mas fiquei metade do tempo em Angola e outra metade andando pelo mundo. Mas também a recolher informações para a constituição de novas obras? A informação já está recolhida. Aliás, a minha presença, a minha ida à Inglaterra e sobretudo à França resulta do facto de que é ali onde eu guardei os meus documentos todos. O senhor já foi diplomata em França? Estive a representar o seu partido? Primeiro, na Inglaterra, no Reino Unido primeiro, 4 anos, e na França. Eu fui para a França inicialmente não para fazer política, mas a fugir dos conflitos aqui. Mas fui nomeado depois para desempenhar a função de coordenador da missão externa da UNITA e... Que tinha, portanto, a sua base em França? Tinha a minha base em França. Poderia ter estado na Inglaterra, mas a Inglaterra, segundo o Dr. Savimbi, não era segura para mim. O melhor seria ficar em Paris. Então fiquei em Paris e por isso mesmo eu tenho a minha documentação toda fora, mesmo aquela que eu fui recolhendo ou fui tendo durante a guerrilha, eu fui despachando sempre para fora. Por uma questão de segurança? Uma questão de segurança. Tinha perdido já uma boa quantidade de documentos na guerra e então tive que encaminhar ou guardar os meus documentos lá fora. Então, agora, a escrever,
eu preciso desses documentos porque tem muitas referências, tem muitas... Atualmente tem já uma obra, portanto, lançada. Esta é antiga. Esta já foi lançada há mais de 10 anos. Ainda no início da minha carreira, ou seja, das minhas funções de presidente da UNITA. Naquela altura o país estava ainda de certo modo agitado, precisávamos de tranquilizar as mentes dos angolanos e até indicar alguns caminhos. Então escrevi aquele livro, Paz, Liberdade e Democracia, ou Paz, Democracia e Liberdade. Aliás, também naquela altura produzi uma pequena obra sobre as 10 teses, que também era uma forma de reflexão, uma forma de refletir sobre o país, sobre a situação que se vivia e tentar sugerir também algumas ideias para a saída da crise. Está para breve o lançamento de uma nova obra? Eu gostaria de fazê-lo ainda este ano. Não tem dificuldades económicas para poder lançar um... Tenho. Este é um dos problemas. Mas também o tempo não tem sido suficiente, apesar de tudo. Mas é capaz de sair uma ou duas ainda este ano. Muito bem. E por que é que muitos insistem em afirmar que o senhor é um dos homens mais ricos da UNITA e que sabe mesmo do país? É interessante, é interessante, eu pergunto. Desde há muito tempo. Quando vim para Luanda... Esteve a guardar os dinheiros da UNITA durante o conflito armado? Sim, mas já... Aí pelas Europas, será? Na altura, os dinheiros da UNITA eram bem controlados. Na UNITA havia prestação de contas até ao detalhe. Nós tínhamos que apresentar faturas até do jornal que comprávamos, do pão que comprávamos. Era muito rigoroso. Tínhamos o vice-presidente da UNITA naquela altura, o falecido engenheiro Jeremias Chitunda, que era muito rigoroso nisso, e o Dr. Savimbi, que também exigia, ele próprio fazia. Portanto, não havia nem, ainda que quiséssemos. E eu vou contar uma coisa curiosa a respeito. Uma vez, eu e o meu colega, que era o meu adjunto, fomos a uma companhia de seguros que tratava também de depósitos, como é que se diz? Aquilo era a reserve account. Há um nome próprio para juros, né? A prazo. Depósitos a prazo, exatamente. E nós queríamos depositar, tínhamos dinheiro do partido parado no banco, porque fazíamos os pagamentos de 3 em 3 meses. E durante 3 meses tínhamos um depósito no banco e achamos que, em vez de estar ali parado sem fazer nada, devíamos colocá-lo a prazo. E os homens que nos receberam disseram: mas vocês, esse dinheiro todo era $1.600.000 dólares. Esse dinheiro todo está em nome vosso e vocês dizem que não é vosso. Nós dissemos: não é nosso, é do partido. E só está mesmo em nome de vocês os dois, sim. E quem é que garante que um dia vocês não fujam com os dinheiros? Não, como muitos argumentam também, não é? Que muitos militantes ficaram com os dinheiros do partido, portanto, conseguidos durante a exploração de diamantes nas Lundas Norte e Sul, levado a cabo pela UNITA durante a Guerra Civil. Há muita história que se conta. Eu estava ontem numa entrevista e eu dizia, aqui em Angola, e não só, mas aqui exageramos, as pessoas falam só. Eu tenho os que chamam os falam só, porque não têm bases, não têm provas, não têm nada de concreto, inventam, fabricam e espalham a fofoca. É só isso. Portanto, no tempo do Dr. Savimbi é impossível. Houve um caso de alguém que recebeu o dinheiro, uma doação para o partido e não a apresentou toda. Mas também eu nunca tive dados concretos, que provas a dizer que isso tinha acontecido. De modo que no tempo do Dr. Savimbi não era possível, também não havia dinheiro como as pessoas dizem, não havia tanto dinheiro como as pessoas dizem. Quando se conquistou as áreas, foram conquistadas as áreas diamantíferas, ali começou a aparecer
aparecer algum dinheiro, mas também não era dinheiro suficiente para aguentar, para sustentar o esforço da guerra que existia. E não só o esforço da guerra. A UNITA controlava um território bastante vasto, com população essa que precisava de escolas, precisava de hospitais, precisava de vestuário, precisava de comer. Portanto, o dinheiro que saísse ou que saía da exploração de diamantes também não é assim tanto. Para além de que uma coisa que eu aprendi nessas coisas do diamante, também há um mito de que o diamante é muito dinheiro. Mas eu vi diamantes que à primeira vista eu dizia, bom, aqui há muito dinheiro. Depois comecei a ver que um quilate às vezes custa $20 um quilate. Portanto, também há um mito nisso. E, de facto, de acordo com o que o Dr. Savimbi nos disse, e numa conversa mesmo comigo só disse, não era do diamante em si que saía dinheiro. Onde havia mais dinheiro durante aquela altura é nos impostos, nas taxas que se cobravam, nas atividades que empresários e outras pessoas faziam. Não era só exploração, há empresários que traziam alimentação, traziam vários outros produtos, e tudo o que trouxesse para vender nas áreas diamantíferas cobrava-se um imposto de 30%. E, segundo ele, naquela altura, colhia-se cerca de 4,5 milhões por semana só em taxas. Portanto, é ali onde vinha dinheiro que dava para aguentar ou para resolver alguns problemas da guerra. Por que da expressão segundo a qual o Sr. Samakuva distanciou-se um pouco do seu partido ou mesmo da atual direção da UNITA, e eles apresentam, digamos, alguns argumentos com o facto de Isaías Samakuva não ter participado da campanha eleitoral em 2022? Se quiser que eu me refira especificamente a este caso, eu devo dizer, como acabei de mencionar há pouco, a minha mulher precisou de fazer tratamento na África do Sul. É um tratamento que o médico... Não foi esta uma estratégia? Estratégia de quê? De sair do país? Não, porque eu já vinha, minha mulher já em 2014 estava a ser aconselhada pelo médico para fazer a operação ao joelho. Ela foi fugindo da operação, mas aquilo que o médico lhe dizia que iria acontecer se não fizesse essa operação começou a acontecer. E de tal forma que a dor era terrível. Estivemos na África do Sul em fevereiro de 2022, o médico voltou a dizer que o problema para aquilo era fazer a operação. Regressamos para arranjar as macutas para então suportar a operação, e em maio, fins de maio de 2022, nós fomos para a África do Sul. A operação foi realizada em junho, mais ou menos a fins de agosto tinham curado a ferida, mas era preciso um período de fisioterapia, e o médico aconselhou que fosse bom que ele próprio, com o fisioterapeuta que tinha, se ocupassem daquilo, e levaria 3 meses. Então não colhe este argumento. Não colhe. E eu... Mas das atividades... E eu, depois do que passei, durante 16 anos, e não só, porque a minha ocupação na UNITA não foi só durante os 16 anos em que estive na presidência, dizia eu, por aquilo que passei, eu não fui capaz de ir aos óbitos até de parentes próximos. Não era possível atender às necessidades da família, dos amigos. Então, inclusive também não participou das atividades, portanto, do seu partido. Daí que muitos militantes acham que o mais velho, como o chamam, ter-se distanciado um pouco. Mas eu estou-me a referir durante o tempo que estive em missão e nas funções de presidente da UNITA, de responsável da UNITA, não pude fazer várias coisas. E foi muito tempo. Não sou o único na UNITA, não é verdade? É preciso deixar espaço também para os outros. Mas o senhor é uma referência na UNITA. Não sei, é porque... É que várias vezes o acusam de procurar fazer alguma sombra, mas já lá vamos chegar. Sim, mas como estava a dizer, pelo que acabou de dizer, eu me pergunto se sou de facto referência, ou sou referência para aquilo que é necessidade dos outros e para aquilo que
devia ser o normal. Também velar pela minha vida já não sou referência. Por conseguinte, eu acho que estive à frente do partido 16 anos, durante 16 anos, mas estou na UNITA a trabalhar dia e noite para a UNITA durante quase 50 anos, não é verdade? Desde 1976, portanto agora aos 78 anos acho que preciso também de cuidar de mim próprio, porque isso é mesmo assim, e para além do que já acabei de dizer, o meu tempo já é muito reduzido. Tenho que aproveitar cada minuto para ver se pelo menos consigo, não é, fazer aquilo que ainda Não há crispação com a atual liderança da UNITA? Não há, e se houver crispação, e quando há crispação entre pessoas, é conversar, não é? É preciso dialogar. Eu, de uma forma geral, não tenho alguém com quem diga não converso ou não falo, porque acho que a melhor maneira de resolver os problemas, quando resolver, é conversar. Mas atualmente há militantes portanto da UNITA que não se revêem na atual direção do seu partido. Isso é problema deles, terão as suas razões, mas mesmo para esses a solução é conversar. Mas muitos acham que também o senhor está rodeado destas pessoas suspensas ao nível do partido, ou mesmo até expulsas ao nível do partido, e com a força e a referência que tem ao nível do partido, portanto... Eu não tenho nada que esconder. As pessoas veem. E quando digo que nem tenho tempo sequer, eu recebo muitas gente. As pessoas, portanto, expulsas do partido ou suspensas do partido? Não só expulsas do partido. O partido é algo, na verdade, que se dedica a um setor da vida, a uma parte da vida do cidadão. Não é? As pessoas aderem a partidos, aderem a clubes desportivos, não é? A equipas desportivas, aderem portanto, a vida de uma pessoa tem várias dimensões, não é? A social, a associativa, a religiosa, e ali cada pessoa tem regras a cumprir. Mas eu não vou rejeitar a pessoa que tenha problema com a direção só porque tem problemas com a direção. Aquilo é no partido, mas na vida social, na vida comum, é pessoa. Alguns até são meus parentes. Mas domina estes problemas, portanto... Domino. Eu recebo tudo, todos os dias, o que dizem lá contra mim, os que vêm, tudo, eu acompanho tudo. Por isso é que me distancio. Então há alas ao nível da UNITA? Não sei. A ala de Samacuva... Mas também outra coisa que é real. Na vida prática, nós não podemos contar que as pessoas concordam com tudo, ou estamos todos de acordo. Temos de partir do ponto de que pode haver diferenças de opinião. A única forma de ultrapassar isso é conversar, é dialogar, é aprofundar até a busca de razões por detrás de certos problemas. E na sua ótica, tem havido esta facilidade ou esta facilitação do diálogo entre a direção, portanto, atual da UNITA e aqueles que se mostram tanto quanto descontentes com a atual liderança? A minha opinião, enquanto mais velho. A minha opinião em relação a isso é a minha opinião. E converso com quem deve merecer esta conversa. A minha opinião, não é verdade? Portanto, o que eu quero dizer aqui é que é preciso dialogar, é preciso conversar. Quando nós estamos a conversar os dois, mesmo com o meu irmão, eu sei que pode ter opinião diferente. Tem faltado alguma abertura, digamos, para o diálogo com o atual líder da UNITA? Uns dizem uma coisa, outros dizem outra, e eu penso que não é aqui onde eu devia dizer aquilo que se passa na realidade. Se revê na Frente Patriótica Unida? Ali absolutamente não. Não, as frentes, as coligações são normais na política, mas têm a forma própria de fazê-las. Por que é que não se revê? Não posso entrar em detalhes, os detalhes... Mas teve esta frente, portanto, teve bons resultados nas últimas eleições. Alcançaram alcançaram 90 deputados. Não sei. Um registro considerável. Não sei, eu penso que haria uma leitura errada da situação. Os cidadãos angolanos estão cansados do regime.
não podem mais. O MPLA não tem condições de satisfazer as necessidades e as aspirações do cidadão. Não seria esta frente uma oportunidade para mostrar aos angolanos uma alternativa? Pode ser uma oportunidade também, mas deve ser conduzida, de facto, olhando para os interesses do cidadão. Portanto, e ela, como está configurada, não olha para os interesses dos cidadãos? Não sei, eu não vou falar disso aqui. Não vou falar disso aqui. Se tiver oportunidade de dizê-lo junto da direção do partido, faço, mas aqui não. Portanto, não se revê na Frente Patriótica Unida? Não é isso que estou a dizer. Muito bem, vamos quebrar um bocadinho esta interessante conversa, a olhar um bocadinho também para o seu passado histórico. Quando é que conhece Jonas Savimbes? Eu pessoalmente conheci em 1974, mas a aldeia do Dr. Jonas Malheiro Savimbi é próxima da aldeia da minha mãe. E ainda com 10 anos, em 57, eu tinha 11 anos, portanto ia fazer 11 anos, eu passei pela casa do pai dele. E ali disseram que aqui o velho lote é o pai do Dr. Jonas Malheiro Savimbi, que está a estudar fora do país. É a primeira vez que eu ouvi falar dele. Mas em 1975 eu tive a possibilidade, o privilégio de apertar-lhe a mão. 1975. Na altura eu até não estava muito na vontade de alinhar ou de estar envolvido em políticas. Mas vivia até 2 ruas atrás da rua onde o Dr. Savimbi tinha uma das residências. E daí fui acompanhando, depois fiquei... Ainda não se tinha tornado, portanto, militante ou adepto? Não, nessa altura, já. Em 75, em abril de 75, um pouco antes, já era militante. Mas eu segui a vida da UNITA ainda durante a guerrilha, a partir dos livros, a partir, portanto, de leituras, das notícias. Naquela altura havia a rádio França Internacional, que não era bem RFI naquela altura, não se chamava isso, mas transmitia através, nós apanhávamos essa rádio através das antenas de Brazzaville. Tinha um relé em Brazzaville, também a rádio Moscovo, que falava muito, fazia muita propaganda naquela altura, e fui acompanhando a evolução da situação, não só angolana como internacional. Portanto, dizia eu que em 75 fiquei então membro da UNITA. Oficialmente. A primeira responsabilidade que me deram era de adjunto do nosso colega Correia Vítor, para fazer um programa da rádio. Que era um programa chamado Quacha Angola. Mas aí já tinha entrado para as matas? Não, ainda em Silva Porto. Em Silva, na cidade, no Cuito, Bié. E aproveitamos a Rádio Clube do Bié, que os portugueses tinham deixado. Foi de pouca duração esta missão, porque fizemos ali 2 vezes, tivemos que abandonar o Bié. Aliás, eu fui depois indicado para o Ministério do Trabalho da República Democrática da Angola, sediada no Ambo. E então tinha abandonado esta função. E dali chegou a altura, depois de ir para a guerrilha, em 1976, e parti para a guerrilha. Trabalhei com o Dr. Savimbi desde 1977 até ao fim. Eu trabalhei sobre ordens diretas dela. Portanto, entra na mata em 76, quando é que sai do país? Não, as matas é no país. Sim, portanto, sai das matas para o exterior. Quando é que parte para o exterior? 12 anos depois. 12 anos depois. 12 anos depois, ou seja, 1988.
E de lá? Eu cheguei a Londres no dia 3 de janeiro. Saí dia 1 da Jamba e dia 3 de janeiro cheguei a Londres como representante da UNITA. Portanto, em 86. 89. 89. Muito bem, muito bem. E de lá para cá, portanto, só regressa definitivamente, portanto, para residir em 2002, 2003. Não. Eu regressei. Eu tinha deixado Luanda em 1975, foi a última vez que eu tinha estado em Luanda, como funcionário da Inspeção do Trabalho. Isso ainda antes da proclamação da independência? Ou já depois? Não, antes da independência. Antes da independência, o MPLA fez aquilo que chamam expulsar a UNITA e a FNLA das cidades de Luanda, naquela altura, do princípio de Luanda. E depois a guerra que seguiu, é uma história por contar. Mas em 91, depois dos acordos de Bicesse, eu regressei a Luanda, em 1991. Então, a partir daí, fui vindo e indo. Até que em 1994, fiz de 1994, vim para Luanda, onde residi por 4 anos. Onde é que recebeu a notícia da morte do líder fundador? Em Paris. Eu recebi um telefonema de um responsável dos serviços secretos portugueses que eu não conhecia na altura, que chama e diz que estou a dizer-te que o Dr. Savimbi foi abatido. Ainda estava cético na altura? Sim, cético, mas também eu só lhe disse assim, está bem, eu vou esperar por provas, porque não é a primeira vez que há notícias de que o Dr. Savimbi foi morto. Curiosamente, depois daquele telefonema, umas 2 horas mais ou menos depois, os filhos do Dr. Savimbi, 2 deles, vieram-me visitar à casa. Também estavam em Paris. E eu contei-lhes essa notícia. E decidimos que não devíamos sair daí, devíamos esperar, ver se haveria outras notícias. E ficamos toda a noite, toda a tarde, aquilo foi mais ou menos por volta das 15 horas. Ela deu-me até alguns detalhes que estavam a preparar em Luanda a imprensa para ir até o local para ver, e nós dissemos, vamos esperar então aquilo que a imprensa vai dizer. Só no dia seguinte, também às 15 horas, portanto 24 horas depois, é que nós estávamos sempre em frente à televisão, vem a imagem do Dr. Savimbi ali prostrado numa chapa no Lucusa. Então foi confirmação. A partir destes acontecimentos, deste momento, surgiu já a ideia de vir a assumir a presidência da UNITA? Eu nunca sonhei com isso. Curiosamente... Mas como militante, provavelmente seria normal? Sim, mas não era o meu plano. O meu plano era outro. O meu plano era completamente outro. Embora, eu devo dizer aqui, em 1993, pela primeira vez, o meu colega, o falecido Dr. Marcos Samondo, em Addis Abeba, quando estávamos em negociações, disse, sabe, mais velho, estou a ver aqui as gerações no partido e nas gerações que eu conheço, penso que se o Dr. Savimbi, por azar ou por qualquer motivo, falece, você é uma das pessoas indicadas para isso. E também não liguei. Eu disse, não é meu plano, nem estou preparado para isso. É verdade que depois, quando chegou a altura de me candidatar, forçado pelas circunstâncias da altura, eu disse, bom, parece que o Samondo tinha razão. Mas eu não contava com isso, não era meu plano. Nesse dia, depois de ver aquelas imagens, eu sabia que no Maquis as pessoas escutavam a Voz da América, escutavam a BBC, portanto emissões portuguesas, escutavam a RFI. E o falecido João Van Dunen, que era um bom jornalista na BBC, um amigo, chamou e eu aceitei fazer a entrevista com ele. E fiz uma declaração porque sabia que é a única forma de atingir, de alcançar os meus colegas que estavam no Maquis. O contacto com eles, eu tinha dados
porque o próprio Dr. Savimbi nos tinha pedido formas de encontrar meios de comunicação e despachá-los para o Maquis, e sabia, por conseguinte, que a informação não iria correr. E eu fiz uma declaração onde dizia: bom, companheiros, infelizmente o nosso líder tombou, mas a causa continua viva. Portanto, cada um se mantenha onde está e espera por orientações. Sabia que certamente a direção, os membros da direção que tinham ficado, iriam procurar maneiras de alcançar as estruturas todas. Muito bem. O Sr. Sabacuva esteve à frente do partido, portanto, a UNITA, o maior partido na oposição, durante 16 anos. A UNITA realiza o seu próximo congresso ordinário já no próximo ano. Tem vontade de voltar a se candidatar? Tem vontade de voltar, digamos, a este desejo de contribuir para os angolanos? Quando era ainda criança, a ler literatura que tratava de políticas, enfim, de várias biografias, aprendi uma coisa. Dizia, esta frase dizia assim: em política, nunca diga desta água nunca beberei. E eu constatei na vida prática que, de facto, não é bom dizer não só na política, não só em política. Então tem este desejo? Na vida normal, é real. Podemos ver Isaías Sabacuva, portanto, a concorrer no próximo Congresso da UNITA? Não é meu plano, de formas nenhumas. Como também já não foi o seu plano em 2003. É por isso que eu digo, não vale a pena dizer que sim ou não. O meu plano da minha vida agora é escrever, fazer reflexões, estar bem com a família e com os amigos. Mas ainda há tempo também. Não, nem por isso. Se for, portanto, a concorrer, caso reassuma, se assim podemos considerar a liderança da UNITA, acabaria com a Frente Patriótica? Também não digo sim ou não. Não. Já disse, as coligações são necessárias muitas vezes, quando as condições, a situação nos obriga. Agora ainda eu vi na França, portanto, mesmo aqueles que não se entendiam, partidos que não se entendiam, tiveram que se juntar para barrar a extrema-direita. Portanto, nem todos gostariam. Eu segui os franceses, a política francesa há muito tempo, sigo a política francesa já há muito tempo e conheço como é que, não direi as alas, mas os grupos, os partidos políticos, as tendências políticas são aqueles que se aproximam, aqueles que normalmente estão em choque, mas vi-os agora unidos para barrar um objetivo comum. Portanto, nunca se sabe. O que eu estava a dizer no princípio ou antes é que quando se faz essas coligações ou essas frentes, é preciso ter em consideração alguns aspectos que eu penso que são básicos. Não foram tidos em contas, a julgar pela atual estrutura desta plataforma? Nem todos. Ou seja, foram tidos em conta, mas de uma forma que eu pensaria destes aspectos diferente. Não vale a pena esta conversa com o meu partido. Há um aspecto bastante interessante que muitos argumentam. Portanto, a UNITA hoje é um património dos angolanos. A UNITA não é só dos seus militantes. Acha que a UNITA está a perder a sua verdadeira identidade? Bom, os tempos mudam muitas coisas. Mas também haverá aquilo que são princípios fundamentais, que na minha maneira de ver constituem os princípios ideológicos de uma determinada força política e que são mais ou menos como uma Bíblia. Têm de ser tidos em consideração em tudo o que fazemos. Mas também a força dos tempos mesmo obriga, força a determinadas alterações. Mas tudo isso tem de ser feito no sentido de não ferir aqueles princípios básicos de um lado. Depois, do outro lado, temos de considerar que política
tem de ser mesmo política. Há muito mercenarismo também hoje nessas coisas da política. Então temos que identificar bem as forças com que nos ligamos e, ao fazê-lo, temos de ter consideração que cada um tem os seus interesses e nós temos de precaver, temos de cuidar dos nossos interesses, não é verdade? Tudo isso tem de entrar em jogo. De modo que há que ter muito cuidado quando se prossegue, porque senão... Mas os defensores destas frentes consideram que o líder fundador, numa das suas intervenções, também defendia uma frente patriótica. Eu estou mesmo a defender a necessidade, quando ela se apresenta, de fazer frentes, de fazer coligações. Simplesmente estou a dizer que preciso fazê-las como deve ser, não é? Durante a conferência de imprensa, a recente, portanto, de esclarecimentos, como assim alguns chamaram, e alguns equívocos à volta da sua participação, digamos, na criação da Fundação Jonas Savimbi, deixou claro que esta fundação não veio para fazer sombra, portanto, à atual liderança da UNITA, ou então fazer política. Esta fundação tem objetivos concretos, mas hoje mesmo ouvimos do atual líder, portanto, da UNITA, Adalberto Costa Júnior, a apresentar algumas preocupações em relação a um alegado aproveitamento político por parte desta fundação. E eu não vejo onde está o aproveitamento. Não vejo. Nós queremos uma fundação. Para fazer fundação temos de lidar com o Estado, com o governo, não é verdade? O governo permitiu que a fundação fosse feita, é o nosso desejo. E onde está o aproveitamento? Chegou a dizer que há uma provável instrumentalização por parte dos serviços de inteligência. Instrumentalização de quem? Dos filhos, portanto, instrumentalização aos filhos, instrumentalização ao senhor Isaías Chamacuva. Não acredito nisso. Não acredito nisso, nem ninguém me instrumentaliza. Ninguém. Neste mundo, ninguém me instrumentaliza. Isso tem que ser claro. Agora, os outros é possível que cedam a essas instrumentalizações. Mas, a mim, ninguém me instrumentaliza, e aquilo que eu tenho estado a tentar a compreender, também nenhum dos filhos está instrumentalizado. Eu tive o cuidado de prestar atenção a este pormenor e eu disse... Tinha noção que havia algum risco nessa perspectiva? Não, os riscos políticos, na política, há sempre quem tenta. Por isso que eu estou a dizer, eu tive cuidado de chamar a atenção a todos. Portanto, os que não querem, não se metam nisso, sejam claros. E dos filhos do Dr. Savimbi, portanto, dos herdeiros, que era preciso alistar, porque era preciso fazer uma habilitação de herdeiros, só 2 é que disseram claramente, por razões pessoais, não queriam envolver-se nisso. São 2. Os outros todos estão, eu diria, permito-me dizer, que estão em contacto permanentemente comigo. Nós, até anteontem, fizemos 36 reuniões. Estamos na 36ª reunião do Conselho de Curadores. O Conselho de Curadores é constituído maioritariamente, eu diria mesmo 80% dos membros do Conselho de Curadores são os herdeiros do Dr. Savimbi. Participam, eventualmente um ou outro, por qualquer razão, pode faltar a uma reunião, mas estão todos aí. E eu sinto aqueles que às vezes são pressionados aqui por acolá, curiosamente não pelos serviços. Confirma que tem havido algumas pressões, mas não da parte do governo, pressões vindas de outra parte, da parte da UNITA. Sim, devo dizer isso claramente. Não participem, porque isto é partido político, não façam isso, isto aqui é a bófia, portanto, nós somos adultos e sabemos o que é que o país tem. Então, não nos instrumentalizam assim de qualquer forma. A Fundação, e temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado no seguinte:
Muitas vezes nós nos retemos-nos ainda no pensamento do passado, com receios, enquanto os outros estão a dar passos concretos no processo da reconciliação nacional. Se não tivermos cuidado, nós vamos ficar atrás com desconfianças e os outros estão a dar passos. Eu tive conhecimento, vou se calhar revelar algo que não devia revelar. Por favor. Se calhar vou ser indiscreto, mas se calhar brevemente nós teremos em Luanda, poderemos ter em Luanda uma rua com o nome do Dr. Jonas Malha Savimbi. Portanto, enquanto nós ficamos com desconfianças, isso é a bófia, isso, os outros estão a avançar realmente nos passos, ou seja, no processo da reconciliação nacional. Há aqueles que insultam o Dr. Savimbi, vimos ainda há dias um artigo para ali a insultar mal o Dr. Savimbi. Vai acontecer, nem todos concordam, mas aquilo que a maioria pensa que é positivo e que se faz, e aqueles que devem fazê-lo, continuem a ter a coragem de fazê-lo, porque este país precisa. Eu não acredito no país dividido como os angolanos estão. Não é possível, nós não vamos para lado nenhum. Queremos construir uma Angola com progresso, com prosperidade, com felicidade. A primeira coisa é reconhecermos que Angola é de todos. Há estruturas no país que estão a fazer pouco para a reconciliação efetiva dos angolanos, na sua ótica? Como por exemplo? Um exemplo que me salta à vista e que eu estou a referir nas conversas ou nos contactos que eu tenho é, por exemplo, a Civicop. A ideia da criação da Civicop é uma ideia muito positiva. Começou mais ou menos bem, mas a Civicop está-se a transformar num instrumento de divisão de famílias, de divisão, outra vez, dos angolanos. Se a intenção é realmente a reconciliação nacional, a Civicop tem de parar, tem de refletir e tem de corrigir o rumo, tem de corrigir o que está a fazer até agora. Portanto, haverá aqueles, e para mim há exemplos, eu vou mencionar outro exemplo. O Presidente da República orientou e concordou que as exéquias do Dr. Savimbi fossem realizadas. No último minuto, houve problemas. Se não contactássemos o presidente de novo para lhe dizer que aqui está errado, e eu disse até publicamente naquela altura, eu não acredito que isso venha do Presidente da República, deu a sua palavra, estamos aqui e há alguém que quer fazer outras coisas. Portanto, é normal, na situação em que nos encontramos, é normal numa situação, numa sociedade, há aqueles que, se senhores estão de acordo, revêem-se naquilo que a ser feito, mas há outros que tentam desviar as coisas. Mas há também outros que manifestam alguma preocupação com um alegado ressurgimento de um certo radicalismo por parte de alguns militantes da UNITA, que pode também comprometer a própria reconciliação. E o mais grave, assim consideram, é o facto deste provável radicalismo estar, portanto, a vir de jovens. Isso tudo, mas não é também para falar aqui, isto são coisas que o partido deve discutir internamente, senão somos nós os dirigentes que começamos na asta pública a falar disto e daquilo, isso também não ajuda. Dr. Isaías, e peço desculpas, muitos ficaram tanto quanto tristes, se calhar alguns militantes mesmo, com o facto de, na conferência de imprensa, ter dito que tem uma boa amizade com o presidente João Lourenço. E de lá começaram, portanto, a surgir várias reações de que, pronto, Meio Joelho mesmo vendeu-se ao partido MPLA. Sim. Primeiro, as pessoas também devem escutar bem o que a gente diz. Em momento nenhum eu disse que tenho boa amizade com o presidente João Lourenço. Eu tenho dito, eu conheço o presidente João Lourenço desde a infância, não é? Falamos. Uma pessoa que eu conheço, não só ela, a família. Tá? Fomos vizinhos durante anos. Vou fugir dele por quê?
Não é verdade. Por causa da política. A política não pode dividir os angolanos. Não deve dividir os angolanos. Portanto, isso não quer dizer que somos muito amigos. Também não somos inimigos. Não é verdade. Não somos inimigos. Mas não é amigo quem pega no telefone e chama, como é que passou e tal. Nem devo fazê-lo. Ele hoje é presidente, também tenho que tratá-lo como presidente da República. Não posso banalizar porque é amigo e faço o que entendo. Não é assim. Não pode ser assim. Não é uma pessoa que eu vejo todos os dias ou todos os meses. A última vez que eu vi o presidente João Lourenço foi no dia 11 de maio. Bom, depois houve já nessa altura até tinha havido, houve as condecorações, não é? Mas foi em cerimónia, não é num encontro privado. Portanto, as pessoas deturpam as coisas, estão envenenadas, já o seu pensamento está envenenado e procura apenas destruir. Não é assim, não pode ser assim, não vamos para o lado nenhum. Se não se candidata, portanto, ao cadeira máximo da UNITA em 2025, poderá eventualmente liderar a Fundação, já nas Chavimbe? E a Fundação será apresentada em agosto próximo. Em agosto. E quando nós estamos a dizer que vamos apresentar a Fundação, vamos apresentar, portanto, não só as finalidades, os objetivos, o estatuto, mas também o corpo diretivo da Fundação. O meu papel, o papel que me solicitaram é criar a Fundação Jonas Malheiro Savimbi. Nessa altura, eu estava a criar a minha Fundação Isaías Samacuva. Tive de parar porque achei que devia dar prioridade à Fundação Jonas Malheiro Savimbi e quando acabasse de fazê-lo, eu iria retomar o processo da minha própria fundação. Este é o meu desejo. Agora, vamos ter já, dentro de dias, a reunião que vai se ocupar de indicar as posições, indicar as pessoas para ocupar diversos cargos e eu espero que tenha, ou seja, seja deixado livre para fazer as minhas atividades. Portanto, muitos até chegaram mesmo a afirmar que, portanto, a Fundação ainda não foi apresentada de forma oficial e não haveria necessidade de se fazer, portanto, tanto barulho com a conferência de imprensa e, inclusive, não teve, portanto, nesta conferência de imprensa altos dirigentes ou um alto dirigente da UNITA. Nem era preciso. Não era necessário, é uma conferência de imprensa e a convidar gente, porque é assim, há muita coisa e todos sabem, as notícias, as informações andam nas redes sociais, andam, portanto, nos meios de comunicação social, andam na sociedade, de tudo o que se fala sobre a Fundação. E, como já disse anteriormente, e aliás também não é segredo, essas informações falsas, tendenciosas, partem mesmo de responsáveis da UNITA. E a sociedade estava de facto a dizer, mas então, quem cala consente. Eu não gosto de responder a coisas banais, a inverdades, a falsidades. Eu não respondo. E mantive durante 4 anos em silêncio, a ser insultado, a ser vilipendiado, e fiquei sempre silencioso. Porque também eu gosto de voar alto quando os outros voam baixo. Então, fiquei calado. Mas, na reunião que tivemos, na 34ª reunião, os curadores acharam que havia necessidade de se fazer esclarecimentos, porque a opinião pública nacional estava a ser intoxicada com mentiras. Era como disse, algumas delas vindas mesmo de dirigentes da UNITA. Absolutamente. Eu estava em Londres e estavam a dizer aos outros que eu estou no AMBA a mobilizar pessoas para participarem, para serem membros do meu partido, que eu estava a criar. Coisas do género. Então, eu dizia nessa reunião que este esclarecimento devia ser feito uns dias antes do lançamento, mas o coletivo dos curadores, e somos 31, todos diziam que tem de ser já. E queriam até, 3 dias depois, devia fazer a conferência de imprensa. Não. Também a conferência de imprensa precisa de alguns dados. É preciso organizar-se bem para fazermos algo que corresponda aos objetivos que pretendemos atingir. E é assim que, 10 dias depois dessa reunião, realizamos a conferência de imprensa. E eu fui claro.
bem claro. Era exatamente para esclarecer e tirar dúvidas sobre a Fundação. Porque havia muita coisa que estava a ser dita, e eu até disse que havia um barulho muito ruidoso sobre a Fundação. Quando a Fundação é um projeto social, não é um projeto político, e a esse respeito nós não temos confusão nenhuma. Estamos claros, não vamos permitir que alguém venha para a Fundação fazer política. A Fundação tem como independentemente se for um militante da UNITA ou de uma outra. E nós não vamos recusar. Os militantes do MPLA que acham que a finalidade da Fundação é boa, é uma causa nobre, podem vir. Militantes da UNITA podem vir. Há mesmo a polémica porque alguns que a direção da UNITA não deseja que estivessem ali e tal, mas isso é política, é lá no partido. A Fundação tem o estatuto, o partido tem outro. Quem não violou o estatuto da Fundação fica na Fundação se quiser. Esta é a minha posição, naturalmente. E, portanto, confirma que de facto não poderá liderar a Fundação? Não. Na apresentação não, oficial? Mais uma vez, desta água nunca diga, desta água nunca beberei. Assim como também é uma possível recandidatura ao partido? Também desta água nunca diga que não beberei. Mas, Joelho Isaías Samacuva, vamos falar agora um pouco do país, portanto, no seu... De forma geral, o país atravessa uma situação social e económica um tanto quanto difícil. Na sua ótica, soluções viáveis para que os angolanos deixem de sofrer e continuem a sonhar em dias melhores? Eu, no meio disso tudo, como medidas primárias, básicas, que podem se considerar até estruturantes, há duas coisas que eu gostaria de ver para podermos avançar para a solução de muitos problemas. A primeira é que os angolanos devem estar unidos. Precisam de se unirem. Política é política, mas a política, volto a dizer, não deve dividir os angolanos. E há dirigentes que estão em cargos públicos porque são apenas fiéis à linha política de quem dirige e não porque são competentes para fazer o trabalho que deviam fazer. Então, na situação em que o país se encontra, nós temos de recorrer a pessoas competentes, a quadros competentes que o país tem, mas por não serem de um partido ou de outro, são relegados ao abandono, estão marginalizados, e são eles que penso, são capazes de fazer aquilo que precisamos de fazer, são eles que têm capacidade até de resolver os problemas que temos. Ora, portanto, de uma forma geral, é essa questão de olharmos para a fidelidade política primeiro, em vez de olharmos para a competência das pessoas, tem prejudicado muito o país. Há pessoas que vêm para a situação e estudaram, já sabem que a causa é esta, a causa é aquela, e são essas pessoas que deviam dirigir o país. Em segundo lugar, é o problema da corrupção. Enquanto o combate à corrupção não se fizer com a força de vida, e enquanto os angolanos não compreenderem que a corrupção é um cancro mortal que mata, que destrói, o país não vai andar. A atual estratégia do presidente João Lourenço no combate à corrupção? O presidente João Lourenço, e eu exprimi esse meu ponto de vista a ele mesmo, eu penso que ele também está numa camisa de forças muito grande, com forças de bloqueio muito poderosas. E depois tem um problema, ele é do MPLA, é militante do MPLA. Eu já disse também várias vezes, até publicamente, quem quiser combater a corrupção, se calhar deve estar também, deve estar consciente que também vai ter de destruir o MPLA. Porque o MPLA vive nessa corrupção. É o MPLA em si, é um partido em si, é uma máquina. Então, se for a falar sério sobre a corrupção, vai tocar toda a gente. Vai tocar toda a gente. E não está a tocar? Não. Não está a tocar a toda a gente? Eu acho que não.
E isso eu disse. Mas é o que eu digo, é um homem, é uma pessoa, é humano. Ele está ali num sistema, não é verdade, numa máquina que é grande. E porquê que ele não está a tocar em toda a gente? Estou a dizer, porque está ali numa máquina com forças muito poderosas, a que se calhar até pode arriscar a sua própria vida. E não só arriscar a sua própria vida, ele é humano, também é uma pessoa. Vai pensar, vão dizer que esta que destruiu o MPLA, não é? Porque ao tocar em várias pessoas, que se calhar são chaves do MPLA, depois há outras transformações. É um problema muito complexo, mas enquanto não for atacado, enquanto os angolanos não se convencerem que este é um problema principal para nós podermos caminhar, então não vamos mesmo caminhar. Eu diria outras coisas, mas para mim essas duas... Então o sonho do angolano fica ameaçado em ver uma Angola melhor? Não fica ameaçado. A olhar para os jovens? Não fica ameaçado. A olhar para as crianças? Mesmo os jovens, e esta é uma grande desilusão para mim. Os jovens hoje transformaram-se em mercenários. Grande parte dos jovens, não quero generalizar, não são todos. A mínima coisa que fazem é querer já dinheiro. A mínima coisa que você lhe pede quer já dinheiro. Se calhar aprendeu com os mais velhos? Não, nem todos os mais velhos foram assim. Os mais velhos largaram as cidades, largaram as escolas, foram para a luta, para a independência. Não havia um centavo sequer a receber. Ninguém esperava que ele fosse pago. Não temos poucas referências, será? Não, isso é tudo muito complicado. Mas pode-se ultrapassar. Eu acho que pode se ultrapassar. De que forma? E isto começa pelas escolas, na própria educação, as pessoas têm de aprender qual é a forma de viver, como é que... Portanto, as pessoas têm de saber o que é que trabalhar. Porque também há muitos que não trabalham, não fizeram nada, mas querem estar no topo. Isto vê-se a todo lado. A pessoa não fez nada, não sabe nada, mas quer ser chefe, quer estar no topo, quer ter a mesma coisa, portanto, como aquele que andou anos e anos a batalhar, passou pelas escolas, a queimar pestadas, trabalhou e atingiu aquele topo. E como, entretanto, também há aqueles que não fizeram nada, mas estão bem, estão riquíssimos. Então as pessoas pensam que eu também, se fulano está assim, eu também posso fazê-lo. E dali que a corrupção, um espírito mercenarista, não fica bem. Portanto, é um combate, é um problema muito sério. Eu penso que se nós conseguirmos ultrapassar esses dois problemas, o resto se resolverá. É, de facto, preocupante. É mesmo chocante ver a situação do país. Pessoas, milhares de pessoas ali pelas ruas. Já viu? Há pessoas que vão mesmo para a rua com um pacote ou 2 pacotes de jenguba e está ali todo o dia a ver se lhe compram esse pacote de jenguba. E as atuais políticas públicas que têm sido, portanto, aplicadas pelo partido que está a governar? Mas as políticas públicas, mesmo quando são boas, falham por causa destes 2 elementos que eu mencionei. Quem deve executar ou conduzir uma determinada medida aprovada e até muitas vezes boa, não sabe, não tem a dimensão exata do que deve fazer. Portanto, não consegue implementar essa política que foi aprovada e que foi desenhada para resolver algum problema. As autarquias podem ajudar a resolver alguns dos nossos problemas? As autarquias são um elemento essencial para um sistema, uma sociedade verdadeiramente democrática, porque o cidadão acaba por ter a possibilidade de participar realmente na vida pública do país. Mas também as autarquias não são uma varinha mágica que de um dia para o outro pode resolver os problemas. Então, precisamos de autarquias e já é o slogan que nós utilizamos, mas temos de ter consciência de que só a instauração das autarquias não vão resolver os problemas que temos.
Ilustre Isaías Henriques Angola Samacuva, estamos a caminhar para a reta final desta nossa conversa. O próximo livro já tem título desenhado? Tem. Eu já vai falar de política, vai falar de história? Política e história ao mesmo tempo. Eu quero falar no primeiro livro, eu gostaria de vir a público com algumas explicações sobre situações internas da UNITA. E teremos revelações do passado. Do passado. Do passado, não de agora. Do passado. Coisas que eu vi, acontecimentos que eu vi e que têm sido vá lá, divulgados de uma forma incorreta. Podemos citar alguns destes casos, como as atrocidades, por exemplo, que muitos fazem referência da Jamba, a queima das bruxas. Fazem parte. E será um relato transparente? Completamente transparente. Científico? Aliás, científico. Aliás, é o propósito que me leva. Este é o principal objetivo. É colocar as coisas como elas estão. Depois, a partir daí, quem lê, quem vai ouvir, vai poder fazer as suas interpretações. Mas o que ouvimos hoje, o que lemos hoje, não é verdade? Muita coisa está errada. Houve queima de bruxas? Houve. E falou se é científico. É, porque esta história da queima de bruxas não começa hoje. Já dos tempos lá antes de Cristo, ok? E houve casos, e há casos por todo o mundo sobre a queima de bruxas. O próprio processo da Inquisição, da Igreja Católica, mas de uma forma sociológica e antropológica, a questão das bruxas é algo que se explica. Eu não quero justificar nada. Aliás, a minha avó me ensinou que não se pode justificar uma morte, nem mesmo como punição. Ela até dizia punir, matar para punir, isso não é punição. Ela até dizia que era estupidez, porque punir tem que se punir alguém que sente. Quem se mata morreu, não vai sentir a sua. E porquê que esta... Portanto, não quero justificar nada, mas quero apenas contar a minha versão. Também não posso pretender ser eu o único que tem a verdade. Muitos acham que também a UNITA, portanto, sobretudo os seus líderes, têm alguma resistência em vir a público e pedir desculpas em relação às atrocidades cometidas no passado. Não há. Isso também é uma história que se conta por aí, erradamente. O primeiro a pedir desculpas aqui no país foi o Dr. Savimbi. Ele próprio, em conferência pública. Os discursos estão aí, foram divulgados várias vezes. Ele pediu desculpas do seu passivo, ou do nosso passivo, enquanto UNITA. Agora, eu fico surpreendido, também os angolanos, e os intelectuais, sobretudo angolanos, que ouvem essas coisas. Depois querem semear, querem incutir nas mentes uma outra narrativa. O presidente João Lourenço fez bem em vir a público e pedir desculpas, mas fê-lo depois do Dr. Savimbi. E esta é uma realidade. Não, a UNITA também devia fazer. Não, a UNITA já fez. Foi a primeira a fazê-lo. O Dr. Savimbi o fez, ele é próprio em pessoa, mas é o filho, o general Gato Felo. Portanto, o que é que se pretende mais? É só maneiras de acabar ali umas coisas e ver. É perder tempo, não é assim. Portanto, a intenção não é de nada. A intenção é de explicar as coisas, porque a forma como são ditas e são divulgadas dá a entender que havia ali uma simples vontade de matar, uma simples vontade de se ver livre de determinadas pessoas. Há antecedentes, há uma história completa por contar. Como é que as coisas evoluíram, o que é que aconteceu, tudo isso é preciso que as pessoas compreendam. Na verdade, mesmo aquelas mortes que resultaram, talvez, de julgamentos políticos que se fizeram, também a UNITA tinha um estatuto, tinha um regulamento interno, a UNITA tinha um código de justiça e eram documentos aprovados em congressos, por todos. Então, o papel dos dirigentes estava aí, é implementar, é materializar, é cumprir com aquelas normas que estavam estabelecidas. E aqui há uma coisa que também não é vulgar.
Para o Dr. Savimbi, não havia general, não havia mais velho perante um erro e o mais novo, por uma coisa pequena, é punido. As pessoas são punidas perante aquilo que fizeram, sejam elas generais, sejam elas dirigentes, sejam elas normais, portanto, militantes da base. Muito bem. Muito obrigado e até a próxima. Sucessos nos seus afazeres e auguramos, portanto, que volte a visitar-nos. Muito obrigado pela oportunidade e bom trabalho. Muito bem. Caro ouvinte, assim terminamos com o discurso direto. Hoje o nosso convidado foi Isaías Henriques Angola Samacuva, um político angolano, antigo presidente da UNITA. Grato pelo carinho da sua audiência, trabalharam para si com muito gosto Esmeralda Chieca Direito, Ziona Júnior e o Anastácio Sassambela, que esteve na condução. Obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Paz e bem. Discurso direto na Eclésia. Pontos de vista sobre assuntos que preocupam a sociedade no momento. Discurso direto na Eclésia.